Então, pessoal, só para... bem-vindos, obrigada aqui pela participação. Eu sempre, antes de começar qualquer evento, eu gosto de dizer como as coisas vão funcionar para todo mundo que está aqui poder entender. Então, nós temos os nossos 3 palestrantes. A gente vai começar com a Juliana, e aí ela vai falar, vai ter uma apresentação. Depois a gente vai para o Dr. Bernardo, depois o Dr. Pedro, e daí a gente vai sentar aqui para compor a mesa de discussão, abrir a pergunta a vocês, que eu acho que vai ficar mais tranquilo. Então, eu já vou abrir aqui e vou passar para a Juliana para ela poder já passar a apresentação dela. Não sei se o pessoal está com a apresentação da Juliana. Tá bom? Quer falar aquilo? Olá a todos, boa tarde. Agradecer aí o convite todo especial, a honra de poder estar aqui. Eu que distou um pouco desse público, urbanista que sou, não sou advogada, mas trazer aí um pouco de... colaborar um pouco nessa discussão, né? Que é interminável acerca de soluções para melhor desenvolvermos empreendimentos imobiliários. Quando eu recebi o convite, aí agradecer e reiterar a doutora Rita Martins, que é uma inspiração aí, profissional admirável nossa. Eu fiquei pensando, bom, como é que eu vou me posicionar? Eu acho que eu vou fazer um mix, já que eu tenho uma experiência como gestora pública e também como incorporadora imobiliária. Vamos tratar de conversar um pouco, num sentido assim mais provocativo, de como é que tem funcionado a questão do planejamento urbano no Brasil, porque o planejamento urbano no Brasil, ele vai recair exatamente, no caso dos municípios, na elaboração dos planos diretores, que são os planos das cidades, e que, consequentemente, acaba por criar todo o conjunto normativo, regulatório, que vai ser determinante na construção e na consolidação dos empreendimentos, né? Então, parabenizar a iniciativa da ADIT, da fundação aí do Ibrahim, sensacional. Acho que o espírito tem que ser esse, um espírito de cooperação, de interdisciplinaridade, para que a gente possa realmente estar buscando essas melhores soluções e nos anteciparmos, né? Como disse aqui o palestrante Marcos. Bom, parabenizar também ao IBDI, que é o Instituto Baiano de Direito Imobiliário, que tem promovido uma série de debates aqui em âmbito local, Salvador, Bahia, sobre questões também que arrodeiam aí o direito urbanístico e o direito imobiliário. Desejar a todos aí um excelente evento, que seja proveitoso, que seja agregador. Bom, falar de plano de cidade, falar de planos diretores, né? Não tem como a gente não retomar essa questão de como hoje isso é tratado no Brasil, desde que a Constituição Federal, em 88, criou lá o artigo 182, só para contextualizar para vocês, a década de 70 e 80 foram décadas de grande urbanização no Brasil, né? Então a Constituição, ela acabou trazendo um capítulo todo especial dedicado à política urbana ou à política de desenvolvimento urbano. Então, a partir desse momento, que surge lá uma pauta em que é preciso que o poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, e é aí que a gente vai ver onde aparece a figura dos planos de cidade, dos planos diretores, ela vai ter por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e de garantir o bem-estar dos seus habitantes. Tudo começa aí. E a partir daí, a figura do plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, ele é obrigatório às cidades com mais de 20 mil habitantes. Ele é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e de expansão urbana. E a propriedade urbana, ela é destacada aí como ela tem o dever de cumprir uma função social, um papel dentro da cidade, e para isso, para que esse cumprimento dessa função social ele seja reconhecido, é preciso que se atenda a todas as exigências fundamentais de ordenamento da cidade que estão lá estabelecidas no plano diretor. Isso lá em 88, mas aí quando foi em 2001, aconteceu dos artigos 182, 183 da Constituição serem regulamentados na forma da lei federal conhecida como Estatuto das Cidades, a lei 10.251.
2007 e de 2001. Bom, a partir daí a coisa muda de figura, porque as cidades sempre tiveram planos diretores. Sempre se debruçou e se estudou sobre a questão dos territórios no Brasil, no mundo, tá? Mas no nosso caso aqui, a partir do Estatuto da Cidade, mudou a forma, mudou o conteúdo, mudou o jeito de se fazer planejamento, né? Então, até hoje, na realidade, pouco mais de 15 anos do Estatuto das Cidades, a gente ainda está aí no processo de quebrar paradigmas, né? De se situar na questão de como fazer o planejamento das cidades, como estabelecer esse conjunto de regramentos, de restrições, de permissões, mas que no final das contas tudo isso vem para culminar no plano de futuro que a gente quer, que a gente espera, de transformação dos nossos territórios. Então, eu diria, estamos vivendo agora um segundo momento desde o Estatuto das Cidades, que vai ser o momento em que as cidades com mais de 20 mil habitantes, que tiveram seus planos diretores lá aprovados, já no novo modelo de se fazer plano diretor, de 2001 para cá, já vão estar revisando seus planos diretores, tá? Eu acho que é uma fase que a gente vai vivenciar aí, que vai ser muito rica, debates como esse, discussões em fóruns, para poder buscarmos dar soluções aí, que sem dúvida existe uma carência muito grande nessa questão da regulamentação. Bom, e aí o Estatuto das Cidades, só voltando um pouquinho, lá no artigo 1º, ela fala que para todos os efeitos dessa lei, ela estabelece normas que são de ordem pública, de interesse social e que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Então, as premissas claras da política de desenvolvimento urbano vão estar trazidas aí no Estatuto da Cidade. O capítulo 3, ele é todo dedicado ao plano diretor e é nisso que vem inovações aí do como fazer plano diretor. Que, na realidade, não existe uma receita de bolo para fazer PDDU, tá certo? Todo mundo acha, aliás, na época, quando veio o Estatuto das Cidades e que se estabeleceu a obrigatoriedade das cidades com mais de 20 mil habitantes terem planos diretores feitos com bases participativas e atendendo a todo o conteúdo que a nova lei do Estatuto das Cidades trazia, todo mundo achou que ia ficar rico fazendo consultoria, porque bastava criar uma metodologia de trabalho e sair replicando por aí. Mas não existe essa receita de bolo, porque os territórios são diferentes, cada um tem suas especificidades, as cidades têm suas distintas características, e tudo isso é fundamental ser compreendido, diagnosticado, para que você bole soluções de transformação, de desenvolvimento, e que, portanto, serão soluções muito particulares para cada cidade, para cada situação. Aqui a gente destaca alguns artigos só para a gente se situar como é que a coisa do planejamento de cidades hoje é feita, e que as legislações urbanísticas, obviamente, a gente está falando do plano diretor e das demais leis que decorrem ou decorrerão do plano diretor, como o Código de Obras, como leis de parcelamento, de zoneamento, lei de ordenamento do uso e ocupação do solo, tudo isso vai seguir, vai se suceder de um plano geral de cidade, né? Então a gente destaca alguns artigos aí do Estatuto da Cidade que nos dá essa compreensão de como é que a coisa deve se caminhar. Então, primeiro, que a propriedade urbana, ela cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação de cidade expressas no PDDU. Então, o plano diretor, ele é o grande plano de orientação, de desenvolvimento, de norteamento, de para onde essa cidade vai. É ali que nós vamos estabelecer toda a política de desenvolvimento urbano que se pretende para aquele território daquele município. Então, para isso, deve assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, justiça social, desenvolvimento das atividades econômicas, tudo respeitando as diretrizes previstas no artigo 51, ou no artigo 2º desta lei. O artigo 2º da lei do Estatuto da Cidade fala exatamente das diretrizes para a política urbana. E é aí que vai estar boa parte do conteúdo dos planos diretores. Quando você vai no capítulo 3, nossa, o conteúdo parece ser muito mínimo, né? Mas não é. No final, quando o Estatuto chama atenção para que os municípios devam contemplar nos seus planos de cidade
uma série de fundamentos, de conceitos, uma série de diretrizes para que se desenvolva a política urbana, aí a gente precisa ir mais embaixo, o plano diretor e o plano da cidade, como eu costumo dizer, o PDDU é praticamente a segunda maior lei do município depois da lei orgânica, né? Porque apesar de todo mundo, e principalmente o mercado imobiliário, se remeter ao plano diretor como um plano e uma lei que é focada na questão do desenvolvimento de negócios imobiliários e que vai legislar e tratar da questão do território, o papel do PDDU e o conteúdo dele não se resume só a isso, tá bom? Então, o artigo 40 vai estar lá dizendo que ele vai ser aprovado por lei municipal e que ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, como já dizia lá a Constituição. Ele é parte integrante do processo de planejamento municipal, então, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, quer dizer, todos esses outros marcos regulatórios que vão tratar da questão das despesas orçamentárias, tudo deve estar devidamente alinhado com esse plano de cidade. Ele deve englobar todo o território do município, portanto, a gente fala PDDU, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, mas na realidade é um plano para todo o território do município, tendo zona urbana, zona rural, zona industrial. A lei que institui o plano diretor deve ser revista pelo menos a cada 10 anos. Por isso eu falo dessa questão temporal, que é provável que agora, nesse período de 2018, tenhamos aí muitos planos diretores, muitas cidades revendo seus planos diretores. Isso porque quando o Estatuto veio em 2001, estabeleceu um prazo de 5 anos para os municípios atualizarem seus planos diretores, à luz do que o Estatuto da Cidade ele vinha trazendo de inovações. Naquele momento foi um corre-corre, todo mundo para poder fazer. Então, basicamente, os anos de 2005 a 2008, 2009... foram anos que os municípios consagraram seus planos diretores em bases participativas, tratando de todo o conteúdo mínimo também que está estabelecido. Então, a gente já está aí caminhando para 10 anos que está tudo aí para ser revisado. Nesse processo de elaboração, do PDDU e também na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão a promoção das audiências públicas, os debates com a participação de população, associações representativas dos vários segmentos, publicidade quanto a documentos e informações produzidos, acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Isso daqui é uma grande inovação na forma de se fazer plano diretor no Brasil, desde o Estatuto da Cidade para cá, porque o gestor, inclusive, incorre em probidade administrativa, né? Quando também não adianta fazer um plano lindo, maravilhoso, sem observar esses critérios que estão aí, que aí a gente vai ver tantas ações diretas de inconstitucionalidade, como já vivenciamos aqui em Salvador, inclusive. Então, são preceitos aí fundamentais que precisam ser obedecidos no processo de elaboração de um PDDU. E ele é obrigatório, né, para as cidades de 20 mil habitantes, integrantes de região metropolitana e aglomerações urbanas, onde o poder público municipal pretende utilizar aqueles instrumentos jurídicos urbanísticos, né, inovadores, que estão previstos lá, os parcelamentos de utilização compulsórios, direito de preempção, outorgas onerosas, transferências de direito de construir, então tudo tem que estar lá. Integrantes de áreas especiais de interesse turístico, inserido em área de influência em empreendimentos ou atividades de significativo impacto ambiental, nacional, regional, incluída no cadastro nacional, isso aí já é coisa nova, com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento. E aí, no caso dessas cidades com essas características aí já havia um rol de tantos outros conteúdos que precisam ser tratados e observados nos planos diretores com cidades com essas características de serem suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações e processos geológicos aí mais complicados. Ele deve conter, no mínimo, delimitação de áreas urbanas, onde pode ser aplicado os instrumentos aí que eu falei. Deve conter também alguns instrumentos jurídicos urbanísticos que o Estatuto da Cidade trouxe, e o sistema de acompanhamento e controle, que isso também é um dispositivo inovador nos planos de cidades. Bom, o plano diretor, embora, como eu falei,
achem que ele trata só do ordenamento territorial. O ordenamento territorial é um capítulo a mais dentro do plano diretor, é o maior, geralmente é o mais robusto, mas todas as políticas setoriais que envolvem a política de desenvolvimento urbano em todo e qualquer município devem estar presentes. E quando a gente falar lá da lei da política de meio ambiente daquele município, da lei de resíduos sólidos, da lei de saneamento, da lei de mobilidade urbana, tudo vai decorrer e vai se desprender do plano maior de cidade, que é o plano diretor. Então, todas essas matérias aí, habitação, saúde, educação, cultura, desenvolvimento econômico, infraestrutura e equipamento de serviços urbanos, toda a parte de ordenamento territorial, a parte principalmente do desenvolvimento político institucional, porque esse vai ser um capítulo que vai conversar sobre os mecanismos de controle, sobre gestão da cidade, né? Então, o plano diretor é realmente um plano geral de cidade que afeta todos os departamentos aí que implicam a construção, a transformação e a manutenção das cidades. A partir do plano diretor, a gente vai ter leis que, obviamente, decorrerão dele, porque um plano maior é um plano de intenções, de diretrizes, de proposições, de construção de cenários, de desenvolvimento de cidade, que se pretende, através de uma série de outros regramentos e instrumentos, corroborar para que a gente alcance esse cenário que foi planejado e desejado de cidade. E aí que entram as leis de zoneamento, como é chamado em São Paulo, que aqui em Salvador a gente chama de Lei do Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo, em algumas cidades Código Urbanístico e Ambiental, Código de Obras, que aí já vão regular mais a questão interna da edificação, as condições de conforto, mas tudo isso vai decorrer desse plano maior de cidade que precisa estar linkado, precisa devidamente estar integrado, com vistas a garantir que toda essa política que a gente definiu no plano diretor da cidade, ela seja alcançada e realizada. Aqui só para a gente ilustrar um pouco, porque aqui o nosso tempo é curtinho, também não dá para falar muito e especificar tanta coisa, tantos detalhes de um processo como esse, mas aqui eu tentei fazer um ensaio do seguinte: quando o PDDU finalmente fica pronto, quer dizer, ele foi resultado exatamente do quê, né? Ele foi resultado de uma série de debates, de uma série de conflitos, de uma série de anseios, de uma série de desejos que envolvem os mais diversos atores que atuam, que produzem e reproduzem aqui a cidade, né? Então, é um processo muito complexo nesse aspecto e que atrelado, obviamente, a todo esse movimento que é mais político-social, existe todo um outro trabalho técnico aí, que é onde entra a seara dos arquitetos, dos urbanistas, que vão tentar nesse entendimento e nessa compreensão de tudo que é de interesses aí dos mais distintos e diversos, conformar o plano que seja mais democrático, obviamente, que atenda aos anseios que aquela comunidade ali representa. Então, na realidade, eu diria o seguinte, que o desenvolvimento de negócios imobiliários e turísticos, e aí puxando a brasa para a temática aqui, e o evento e o motivo da DIT, esses processos de desenvolvimento de negócios imobiliários, eles não podem estar em descompasso com o plano de cidade do local do negócio. Mais do que nunca, o mercado imobiliário, e a gente fala de construtores, incorporadores, empresários, eles não devem ficar de fora do debate sobre o planejamento urbano do lugar onde atuam ou pretendem atuar. Eu chamo a atenção disso porque o processo de construir o planejamento de cidade, com a participação realmente, a gente ainda está engateando nisso, que é muito bom de participar, de fazer aquela zoada, né, de defender os interesses. São lideranças comunitárias, né? São ONGs, os empresários estão de fora dessa discussão, são os acadêmicos. Então eu também fico militando um pouco, já que fui também do setor privado, chamar a atenção de que os incorporadores e os empresários, eles
precisam estar engajados nesse debate, tá? É como o pessoal aqui que estava falando sobre a questão dos estudos ambientais, chamaram bastante atenção para a coisa do se antecipar, do entender, do diagnosticar, do saber onde está pisando. É exatamente isso que a gente está falando. Então, é importante esse engajamento. E é importante participar, ter a capacidade de influenciar, de convencer sobre os modelos de negócios que implicarão na construção dos cenários das cidades que veremos no futuro. Não adianta você estar pensando no seu negócio imobiliário e ele está desconectado de todo o plano daquele bairro, de todo o plano daquela cidade, tá? Por mais que às vezes ele esteja ali atendendo a todos os critérios daquela lei em particular que afeta aquela região onde você está fazendo seu negócio, hoje existem muitas interações aí. Hoje os mecanismos de controle social são muito grandes. Então é preciso estar participando e envolvido, né, nesse entendimento de que o mercado faz parte da construção disso e que precisa ter voz também preponderante nisso para ter convencimento. Então, o modelo de cidade planejada ela vai ter consequência aí, o conjunto de regras que é o PDDU e as leis decorrentes, e que impactará na possibilidade ou não do desenvolvimento de negócios imobiliários e turísticos num dado lugar e região. Então, na realidade, é muito mais uma provocação aí para o setor de que é importante estar engajado nessas discussões, junto ao poder público, sim, municipal, porque ele está sempre longe de debates como esse para poder compreender o que é que o mercado move, quais são as tendências. Hoje a gente sabe que os modelos de negócios imobiliários são cada vez mais complexos, né? São muito os arranjos, inclusive jurídicos, né, de modelos de negócios imobiliários hoje mostram isso. Então, imagine para quem está na ponta licenciando empreendimentos e aquela comunidade que ali está sendo diretamente afetada por um negócio inovador diferente. Então, é muito mais uma mensagem aqui de provocar, de que o setor ele precisa estar mais engajado, tendo mais capacidade de influenciar e comunicar acerca desses empreendimentos desejados aí, desses modelos de negócio. Muito obrigada. Bem, meus amigos, com alegria que a gente retoma esse assunto tão importante, que é a correlação entre o direito urbanístico e o direito imobiliário, e fui precedido de uma pessoa que fez um excelente trabalho pela cidade de Salvador, que foi Juliana. A gente sabe como foi difícil que o plano diretor caminhasse em pautas sólidas, e Juliana, com muita maestria, foi convocada como assessora do município e fez um excelente trabalho. Todos que têm contato com o mercado imobiliário da cidade sabem da importância disso. Além disso, é uma pessoa muito inovadora, com uma visão importante. Se lembra, Juliana, o instrumento urbanístico que a gente criou junto na cidade de Salvador? A TUL, Transformação Urbana Localizada, que era muito sensível. Eu trouxe para ela a experiência de Nova Friburgo, de Belo Horizonte, em relação à operação urbana concentrada e simplificada, e junto fizemos a questão do plano diretor também. Além de todo o processo de revisão, uma pessoa de extrema sensibilidade. Antes de adentrar especificamente no nosso tema, eu só queria corrigir. Anteriormente eu mencionei as pessoas que estariam no congresso do dia 7 de junho, eu não mencionei todo mundo. Então, por equidade, eu gostaria de falar que estarão no congresso o Capanema, o 7 de junho, tá, pessoal? Capanema, Flauselino, Olivar Vitali, Rodrigo Bicalho, Toscano, Ricardo Campeiro, Denis Martins, Melo, Gomide, Abelha, Jacques Bouchatzi, Dr. Marcelo Barbaresco, Estela Camargo, Francisco Maia, Parla Forgione, Fernando Marcondes, Gabriel Sejo, Terra, Melim Chalub, Rezende, Francisco Loureiro, Leonardo Brandelli, Andréa Mourão, discutindo os assuntos super atuais do direito imobiliário, e com certeza a gente vai poder ter um excelente evento. Meus caros, nosso tema tem direta correlação com a exposição de Juliana, porque é um foco sobre o setor imobiliário privado. De que maneira o mercado ele pode se pautar em relação às importantes cautelas do direito urbanístico para o seu desenvolvimento. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem, nessa edição, eu venho falando sobre algumas questões, um panorama. Esse panorama passa pela compreensão de que o empreendimento, para ser desenvolvido, necessariamente o trabalho do advogado deve ser envolvido logo no início.
não é caro lembrar que em Londres qualquer aquisição precisa de um advogado para ser realizada, né? Isso acontece no Reino Unido. Pela relevância que os imóveis têm no sistema capitalista em que estamos inseridos. E, infelizmente, no Brasil, muitos dos nossos clientes nos procuram depois, muitas vezes amparados somente na certidão de matrícula, que o corretor garantiu que está limpa, né? Que não tem nenhum ônus, e a gente vai estudar a minúcia e ver quantas restrições não aparecem ainda na matrícula, a despeito de diversos investimentos que foram feitos na 13097 e em diversas leis de esforços para concentração, recentemente também devidamente validada pelos tribunais. E essa importância do due diligence, ela antecede a aprovação e está devidamente sequenciado dos registros, que também nos é uma outra batalha, as peculiaridades locais com relação ao desafio da tipicidade da construção dos empreendimentos para convencer e explicar ao registrador todas as minúcias que também deverão ser colocadas ao consumidor. E, por fim, a entrega e governança desse empreendimento, que, no mais das vezes, precisa de questões específicas, não só nas comunidades planejadas como loteamentos, como também hoje, quando se fala de estoques, as próprias incorporações imobiliárias têm que ter muitas atenções na parte de planejamento. E na parte de aquisição, em relação à nossa palestra, eu gostaria de destacar que o due diligence ele não deve se restringir só ao aspecto imobiliário. A gente não deve só amparar as questões do vendedor e do terreno, tão somente com relação à evicção. Cada vez mais é necessário, ou talvez nunca tenha deixado de ser, se olhar as origens do imóvel. Como aquele lote, se tratar de um lote, ele chegou ao presente estado. Qual é o histórico deste parcelamento? Quantas vezes não tive eu ia dizer alegria, mas exatamente isso não é alegria, né? Porque se o due diligence for muito complicado, dificilmente você vai ter a incorporação sequenciada, né? Mas quantas vezes, a depender da cidade, se identifica uma matrícula falsa pela consulta ao parcelamento original daquela gleba. E aí você identifica uma incongruência entre a parte pública e a parte privada, as doações, né? Ou quais os cases, tem um case impressionante de um empreendedor que comprou a matrícula, comprou um imóvel, e neste imóvel havia sido licenciado um empreendimento anteriormente, que houve uma doação de metade da área, e ele não tinha conhecimento porque não olhou o alvará de construção de parcelamento da aprovação do primeiro empreendimento. Então é fundamental verificar as questões de aprovação, precedentes, de onde veio aquele lote, como é que está a conformação das áreas de doação, para você ter a liquidez e conseguir assegurar que aquele imóvel, além de não oferecer fraude de execução, não ter situação de evicção, ele também pode ser edificável, além das questões também ambientais. Pois não, então em seguida, e aqui a gente concentra a parte principal da nossa apresentação, costumo dividir os empreendimentos em ordinários, especiais e extraordinários. Os empreendimentos ordinários, meus caros, são aqueles que a cara crachá. Você faz um projeto, a situação é típica, e você tem o seu alvará de construção, que inclusive é ato vinculado. A administração pública não pode deixar de otorgar um alvará de construção quando o empreendedor preencha todos os requisitos da lei. E, infelizmente, muitas vezes a gente vê municípios, como de praxe já que condicionam a aprovação do alvará de construção ao pagamento de débitos tributários em relação, muitas vezes, a questões estranhas ao empreendimento ou ao imóvel. Então, essa é uma situação que já foi pacificada nos tribunais, é causa ganha, que não se deve opor no processo de licenciamento qualquer questão estranha à edilícia urbanística. Mas, meus caros, há empreendimentos também que são especiais. Com eles, a lei disse, esses empreendimentos têm um potencial impacto e, por isso, devem ser feitos alguns procedimentos de análise desse impacto, né? Você tem a situação do estudo de impacto de vizinhança, estudo de tráfego e também do ERRIMA na seara ambiental. Então, aqui não se trata exatamente de uma situação de ato vinculado, e sim de atenção em relação à compliance urbanística, que a gente considera um pouco a seguir. E há aqueles que são os que mais nos desafiam também, que são os empreendimentos extraordinários. Quando você vai ver a poligonal não coincide com o zoneamento,
o lote mínimo não bate, não está regulado o CA da cidade, tem um decreto que tem que ser feito, ou seja, é necessário uma providência municipal para que aquele empreendimento possa ser viável. E muitas vezes o próprio legislador municipal deixa que algo seja feito ulteriormente. É o caso de Campinas. Em Campinas, há determinadas zonas que a própria lei municipal diz que serão regulamentadas a posteriori. Então, nesse caso, é um empreendimento extraordinário porque demanda uma atuação do município na parte normativa. E aí, a gente menciona a nossa complexo urbanística, que a gente vem debatendo aqui na DIT há algum tempo, com relação à legalidade, estudos técnicos, participação popular, publicidade e transparência. Diria que essas são as causas principais de judicialização de empreendimentos imobiliários na seara urbana. E esta questão também está inserida sobre, por exemplo, estudos técnicos, não só para empreendimentos especiais, cuja OEV ou IRIMA não tenha sido devidamente instruído, mas também para normas urbanas editadas pelo próprio plano diretor, pelo próprio município, por exemplo. O plano diretor tem decisões como Florianópolis, que foram questionados os estudos técnicos, Salvador em 2012 também. A participação popular, como é que vai ser feita a oitiva da população nesses empreendimentos especiais extraordinários, a questão da publicidade e da transparência com relação a melhores práticas. Mas hoje a gente vai concentrar nossos esforços em legalidade. E sobre a legalidade, trago aqui a situação de que a administração pública só pode conceder uma licença quando houver expressa previsão normativa. É o princípio da legalidade a partir da Constituição. E isso, para nós, nos é muito caro, porque devemos questionar, este empreendimento está coberto pela legislação? Qual é a hipótese? Quais são os riscos relacionados? Aí vai dentro do panorama da legislação federal, que traz diretrizes, e a legislação municipal, que traz não só diretrizes, como também tipifica o cabimento daquele empreendimento. E essa previsibilidade, meus caros, é essencial para que a gente consiga analisar 3 circunstâncias que eu trago aqui, muito interessantes. Primeiro, desmistificar o mito. O empreendimento ou o ato urbanístico precisa estar expressamente previsto em uma lei. Não necessariamente. Há circunstâncias que a lei municipal ela autoriza que um ato do executivo seja feito, e eu trago o exemplo da disposição federal, que traz a situação da regulação do loteamento fechado, do acesso controlado. O artigo 78 da 13465 menciona que será regulamentado por ato do poder público municipal. Então, hoje a regulação do acesso controlado, ela não está condicionada a uma lei no município, e sim a um procedimento conforme, lógico, diga respeito à sua legislação federal, mas sobretudo o municipal, já que varia bastante, algumas leis orgânicas determinam que determinadas matérias possam ser feitas, têm que ser feitas por uma lei complementar, ou que matéria privativa de apreciação da Câmara de Vereadores, mas em linhas gerais, há situações que podem ser tocadas pelo próprio Executivo. Há situações que se exige lei formal, e aqui está a maioria das circunstâncias. Dizem respeito a diretrizes gerais, que está no artigo 182 da Constituição, e assuntos urbanos em específico. Exemplo, o Distrito Federal se antecipou à Lei 13465 e, através de uma lei complementar, regulamentou o condomínio de lotes. E o STF, ao apreciar o tema, disse que não é vedado ao município trazer por lei assunto como o parcelamento do solo. E, ao fazê-lo, indiretamente, está dizendo tem que ser por lei. Inclusive, o voto do relator é nesse sentido também. É o RE 7940. O estudo de impacto de vizinhança precisa de lei. E, a contrário senso, toda vez que o Ministério Público vem judicializando um empreendimento e se ampara no EIV, não no EIA-RIMA, as decisões que eu tenho conhecimento são todas no sentido de inexigibilidade, justamente porque é necessário a lei para tratar do EIV, não havendo, não seria cobrável do empreendedor. E também o próprio plano diretor, logicamente. Né? Aí eu falo sobre o princípio da legalidade em sentido estrito, que tem que ser por lei. Infelizmente, alguns municípios continuam fazendo por decreto a aprovação de lei. Ou ainda se fala em reserva de iniciativa. Plano diretor, pelo princípio da simetria, deve partir do Executivo. O projeto nasce na Câmara, nasce na Secretaria de Planejamento e ele corre. O perímetro urbano, por exemplo, é uma situação também de um empreendimento extraordinário, que diz respeito a você ter de fazer isso por lei. E vejam que a legalidade aqui tem algumas questões interessantes. Meus caros,
não dá para mudar perímetro urbano beneficiando só um imóvel. Perímetro urbano é fruto do planejamento urbano, de estudos técnicos que justifiquem a alteração da poligonal, na qual está inserido determinado conjunto de imóveis. E há decisões a respeito disso, inclusive do Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando impessoal a alteração do perímetro urbano que venha beneficiar exclusivamente uma fazenda, por exemplo. Né? E a gente sabe que nossos clientes, muitas vezes, no afã de viabilizar o empreendimento, combinam um determinado roteiro com o município, de boa fé, logicamente, mas não se atentam a, muitas vezes, essa questão da compliance, que deve instruir uma lei urbana também, para poder viabilizar esse empreendimento extraordinário. E há assuntos, meus caros, que tratam da reserva do plano diretor. Nesse caso, o legislador disse que só pode o plano diretor tratar do assunto. É matéria do potencial adicional construtivo. Então, hoje, no município, uma lei pode tratar de outorga onerosa ou transferência do direito de construir somente após o plano diretor ter disciplinado o uso conforme a localidade. Tá? E, além disso, está no artigo 28 do Estatuto da Cidade. A gente tem, logicamente, a operação urbana consorciada e o que a própria legislação urbanística disser. Logicamente, que é comum que haja planos diretores maiores e planos diretores menores. Esse plano diretor maior, quando ele traz para si a regulação de determinados aspectos, se supõe que sejam observados os mesmos procedimentos da alteração do plano diretor quando se queira mexer em um dos assuntos que já seja por ele tratado. Você sai da esfera federal e passa a observar a questão municipal. Todo esse âmbito de discussão é extremamente relevante na hora de planejar o empreendimento, para que você consiga ver o aspecto da tipicidade, em quem ele se ampara, as potenciais questões que vão ser discutidas ao longo do seu licenciamento e o que pode ser feito preventivamente para poder instruir um processo que seja o máximo liso e esteja blindado, na medida do possível, contra eventuais questionamentos. Tá certo? Eu agradeço muito a oportunidade do rápido bate-papo com vocês e vou passar a palavra para o Bicudo para que a gente consiga depois debater as questões nas perguntas. Muito obrigado. Vou tentar ser breve, até porque eu sou o último, senão a gente vai se alongando e a gente não termina. Me sugeriram um tema meio inglório, que é a aprovação de empreendimentos imobiliários em cidades sem legislação específica. Minha primeira reação sobre o tema foi falar assim, não tem muito o que falar. Corre, foge, sai dessa cidade, porque isso não vai dar certo. Mas, mesmo assim, eu aceitei o desafio e trazer algumas considerações sobre um passo atrás da questão da aprovação desses empreendimentos e que vai muito em linha com o que já foi dito nos outros painéis, que é a questão do planejamento urbano. Então, eu elegi aqui 3 perguntas, Bernardo me ajudou um pouco na reflexão. Existe a possibilidade do Poder Executivo, via decreto, regular o zoneamento, uso e ocupação do solo? Bernardo já falou um pouco disso, eu vou dar uma aprofundada nesse tema. A 6766 é suficiente para regular o parcelamento do solo? E como desenvolver a área rural do município diante da ausência de legislação específica? Alguns conceitos iniciais que me pareceram importante trazer. Primeiro, a ideia de planejamento e planejamento urbano. Os planos urbanísticos, eles são resultado de um processo de planificação. A planificação surge na Constituição Federal, nos planos plurianuais, nos planos diretores, nos planos regionais, nos planos metropolitanos, e ele é um sinal, e ele está por trás de uma macro-diretriz da nossa Constituição, que é o Estado de Direito Social, o Estado Democrático de Direito Social, que o Fernando Alves Correia, que é um autor português, que eu gosto bastante, escreve sobre direito urbanístico, ele elege a planificação e o plano como a base de toda a democracia e a estrutura do Estado Social. Aqui no Brasil, a planificação tem raiz constitucional, como eu acabei de dizer, e ao final ela vai traduzir numa questão que é importante para todo empreendedor, segurança jurídica. O plano urbanístico é um instrumento técnico. Essa é uma discussão acalorada na doutrina de direito urbanístico, se ele é uma lei, se ele é um instrumento técnico,
e me parece que um pouco de cada. Ainda que ele seja aprovado por uma via legislativa, a gente não pode negar que o plano diretor ele é um instrumento claramente técnico. Todas as diretrizes de uso e ocupação do solo, as macro-diretrizes de crescimento do município, elas vão estar contidas no plano diretor. E quem determina isso não é o advogado. Quem determina isso é o técnico, é o engenheiro, é o urbanista, é o pessoal de meio ambiente. Todo mundo vai trabalhar para trazer essa técnica e traduzir num texto de lei. Nesse sentido, o Fernando Alves Correia ele elege 4 funções que os planos urbanísticos têm que preencher. A primeira dela é a identificação da realidade. E aqui eu vou um pouco em linha com o que o Bernardo falava, no sentido da gente não ter uma lei pontual, crescer o perímetro urbano em benefício de um proprietário. Identificar a realidade significa a gente conhecer a fundo o município, a gente saber para onde o município vai crescer, aonde está o terreno específico, o melhor terreno para aquele crescimento, aonde não é recomendado esse crescimento. O segundo elemento é a conformação do território. O plano diretor, como instrumento técnico, ele vai transformar o território. E o terceiro é a conformação do direito de propriedade, porque aí entra o direito mesmo. O plano diretor ele vai trazer regras que vão conformar o exercício do direito de propriedade, seja garantindo-se ou não a possibilidade de construir e em que nível essa possibilidade se vai dar. E, por fim, a gestão do território. Ele é um instrumento de acompanhamento, ele é um instrumento que evolui ao longo do tempo e demanda essa constante atualização e verificação se a realidade é a mesma, se a conformação do território faz sentido e se a conformação do direito de propriedade também faz sentido. E o Fernando Alves Correia tem uma passagem que é muito feliz, que se a gente não observar essas coisas num plano diretor, essas funções, ele não passa a expressão das ideias e desejos do seu autor. E aqui eu já vou até me antecipar uma das primeiras respostas. Nunca vai caber ao Poder Executivo, isoladamente, sem ampliar essa discussão, determinar o planejamento urbano. Ele nasce no Poder Executivo, mas ele não se esgota no Poder Executivo. Senão a gente cai exatamente nisso, num plano que é a aspiração do seu autor. E ao final, preenchidas essas funções, a gente cai de novo na mesma questão, segurança jurídica. Ainda nas considerações iniciais, tem um terceiro elemento que me parece importante. O plano diretor ele é um instrumento básico da política urbana, mas ele não é o único instrumento da política urbana. Pelo contrário, ele é completado por uma série de outros normativos, de outras leis, que vão compor essa conformação do direito de propriedade, a conformação do território. E isso assume especial importância quando a gente olha para cidades desobrigadas de elaborar seus próprios planos diretores. A gente sabe, quando a gente pensa em conurbação de imóveis, de grandes cidades, que muitas vezes tem um município ali no meio que não está obrigado a ter plano diretor. Mas e aí? Eu não vou poder empreender naquele município? Vamos olhar para a legislação correlata. De que forma o zoneamento, o uso e ocupação do solo naquele município eles foram tratados. E a partir daí eu seguiria a mesma lógica. Tem que ter conformação do território, aquilo tem que estar adequado à realidade, aquilo tem que ter tido participação popular na sua elaboração. Feitas essas considerações iniciais, eu estou aqui correndo um pouco para a gente caber depois algumas perguntas, eu passo a resposta dos questionamentos que eu me propus no início. Existe a possibilidade do Poder Executivo, via decreto, regular o zoneamento e uso e ocupação do solo? A resposta é não, claramente não. Primeiro, porque isso é contrário à própria noção de planejamento urbano, que está no artigo 41º, parágrafo 1º do Estatuto da Cidade. É contrário à noção de que o plano diretor também é um documento técnico, porque se a gente não tiver toda a participação, e essa participação dos técnicos, ela se dá ao longo da elaboração da primeira minuta, ela se dá também na Câmara dos Vereadores, ela se dá nas audiências públicas em que você ouve os diversos setores e os diversos interessados. Sem isso você não constrói um documento técnico e sem isso você não garante a gestão democrática das cidades. O mais óbvio é que o plano diretor ele tem que ser aprovado por lei. Isso está na Constituição Federal, isso está no Estatuto da Cidade. A expansão urbana, como o Bernardo bem disse na aprovação dele, também depende de lei. E as constituições estaduais, e isso a gente esquece de olhar muitas vezes,
também trazem, em regra, normas a respeito. A Constituição do Estado de São Paulo é expressa. Zoneamento, uso, ocupação do solo, planejamento urbano se dá por meio de lei. Passando a segunda pergunta. A Lei 6766 é suficiente para regular o parcelamento do solo? Novamente, a resposta, na minha visão, é absolutamente negativa. A 6766 ela é parte, como a gente viu na primeira exposição, ela é apenas parte do processo de planejamento e desenvolvimento do município. Parcelamento do solo, antes da gente pensar no mero desmembramento de uma gleba em lotes, parcelamento do solo é talvez o único instrumento legal que a gente tenha de urbanização. O Estatuto da Cidade vem e regula as macro-diretrizes e os macro-princípios, mas urbanização se dá por meio de parcelamento do solo. E como é que a gente pensa parcelamento do solo dissociado de plano diretor? Não dá. Como é que a gente pensa parcelamento do solo dissociado da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo? Não dá. Por isso que a própria 6766 acaba trazendo a resposta. Seja no artigo 3º, quando ele elege quais são as áreas que vão possibilitar o parcelamento do solo, devem ser definidas por plano diretor, por lei municipal. Quando cabe ao plano diretor e à lei municipal definir os equipamentos públicos, quando cabe à lei municipal definir a área mínima dos lotes. E a gente não pode esquecer de mais uma questão. Existe um poder-dever do município em fiscalizar o parcelamento irregular do solo, e muitas vezes já existem diversos precedentes do STJ de se responsabilizar por aquele parcelamento do solo irregular se tornar um parcelamento do solo regular. E nesse sentido, como é que o município vai taxar um parcelamento de irregular ou irregular se não há legislação específica para isso? Avançando, como desenvolver a área rural do município diante da ausência de legislação específica? O primeiro ponto com relação a essa indagação, o Bernardo já respondeu, que é a questão do perímetro urbano dos municípios. O perímetro urbano não pode ser definido ao bel prazer do Poder Executivo ou da Câmara dos Vereadores. Tem que ter uma justificativa técnica para que aquilo aconteça. Como é que a gente vai desenvolver o município, para onde ele vai crescer, como o que era rural vai virar urbano. Tudo isso depende de planejamento urbano e, portanto, depende de lei. E nesse sentido, o próprio Estatuto da Cidade traz a resposta. De novo, a zona rural do município também deve ser objeto dos planos diretores. Ou seja, cabe ao município, no seu planejamento, pensar a área rural. Então, quando a gente olha para aquela fazenda que tem uma vocação para o desenvolvimento de um empreendimento, a gente tem que ter uma legislação municipal que minimamente norteie no futuro o desenvolvimento daquela gleba para fins urbanos. Um segundo ponto, isso já é um debate antigo, a gente precisa dividir definitivamente o que é atividade rural do que é atividade urbana. Para mim é muito claro que casa de campo, chácara de recreio, não são atividades rurais, são atividades urbanas. Ah, mas eu tenho o pomar da minha casa lá no fundo. Isso não é atividade rural, isso é atividade urbana. Atividade rural significa a exploração econômica, seja numa atividade de agricultura, seja pecuária, seja da silvicultura. Isso é atividade rural. E desfazendo um pouco essa confusão, a gente, desde lá da década de 80, tinha uma instrução do INCRA que, por incrível que pareça, regulava o parcelamento da zona rural do município para fins urbanos e permitia, obtém lá a aprovação do município, que eu deixo você aqui parcelar a zona rural do município de acordo com a fração mínima de parcelamento. Essa instrução normativa, essa instrução 17B, contudo, caiu em 2015 e em 2016 o INCRA, por meio de uma nota técnica, voltou a reafirmar que não se pode de jeito algum parcelar ou desenvolver empreendimentos imobiliários na zona rural de qualquer cidade, sem que essa área passe a integrar a mancha urbana. O pano de fundo de toda essa discussão é planejamento urbano, como o Bernardo disse, legalidade. Se a gente está pensando em desenvolver empreendimentos, como a gente viu no painel de licenciamento,
que se tem N questionamentos com relação ao licenciamento ambiental. Aqui a gente está discutindo questionamentos que a gente vê aí surgindo aos borbotões com relação a questionamentos das licenças urbanísticas. O fundamento para tudo isso, e a gente tem que aprender definitivamente, está em a gente buscar respaldo na legislação. Não tem lei? Vamos buscar a lei. Vamos discutir com o Poder Executivo, vamos discutir com a Câmara dos Vereadores. Tive uma experiência muito bacana. Grandes empreendimentos que causam impactos regionais, uma das contrapartidas que eles têm que oferecer por força do próprio Estatuto da Cidade é a elaboração do plano diretor. E o Marcos, também, não sei se ele está mais aí, ele também esteve envolvido nisso. Por conta de exploração de gás no interior do Maranhão, um município de 10 mil habitantes, se precisou elaborar o plano diretor da cidade. Nem lei orgânica o município tinha, mas vamos lá, se fez a lei orgânica e depois se precisou pensar o desenvolvimento daquele município por meio do seu plano diretor. O empreendedor, ao oferecer isso em contrapartida, ele teve que dar um passo atrás. Ele teve que ensinar para a população o que era plano diretor. Porque se a população não soubesse o que era plano diretor, a população não conseguia participar do processo de gestão democrática, não participava da audiência pública. E se ele não participasse da audiência pública, todo o processo de aprovação, e aí a gente pode listar N decisões dos TJs Brasil afora, eivam de inconstitucionalidade as leis municipais que não têm esse fundamento. Ao final, e eu acabei me antecipando aqui, toda essa discussão sobre planejamento urbano, sobre a necessidade de você ter plano diretor, de você ter zoneamento, passa por se buscar a segurança jurídica. Cada vez mais vale a pena perder o tempo tendo um regramento dentro do município, buscando que esse regramento seja feito de uma forma coerente, correta, do que você enfrentar discussões com o Ministério Público, com a sociedade lá na frente. E eu trago aqui um cuidado. Recentemente a gente tem notado no escritório, com relação a grandes empreendimentos, aí eu não estou falando do mercado imobiliário em específico, uma discussão com relação aos impactos sociais. Grandes mineradoras em Minas têm sido questionadas pelo Ministério Público em ações civis públicas gigantescas com relação aos impactos sociais. Ah, mas eu medi meu impacto social no IARIMA. Não. Você acabou com aquela comunidade. Aquelas pessoas perderam a sensação de pertencimento àquele local. E de fato, você tem... Se a gente olha para Belo Monte, por exemplo, você teve um afluxo de pessoas que foram para aquela região e nunca mais saíram de lá. Os municípios sofreram um crescimento populacional muito grande. E isso está virando, entre aspas, uma moda para o Ministério Público, discutir esses impactos sociais. E na minha visão, aonde a gente reduz a nossa exposição aos impactos sociais? No planejamento. Sobretudo no planejamento urbano, pensando para empreendimentos imobiliários. Se a gente não tiver esses impactos muito bem tratados na legislação, ou seja, de que forma a legislação permitiu aquele município crescer, com base em quais diretrizes aquele município crescer, na minha visão, a gente vai parar de discutir impacto social, impacto ambiental, e a gente vai passar a discutir dano. Porque a partir do momento que o empreendimento passa a gerar um tal estrago naquela comunidade dissociado do processo de planejamento, a gente deixou de discutir impacto e passou a discutir dano. Então, vamos ficar atento. O Ministério Público gosta dessas modas e começou pelos grandes empreendimentos hidrelétricos e de mineração. E vai bater na porta, como sempre bate, mais dia menos dia, do mercado imobiliário, sobretudo dos grandes empreendimentos de desenvolvimento do solo urbano. Era isso que eu queria falar. Eu acho que agora a ideia é a gente abrir para perguntas, não é isso? Obrigado, gente. Obrigada, foi realmente excelente. Eu acho que deu para a gente ter uma noção dessa questão tão complexa que é essa parte da legislação urbanística. E eu vou começar abrindo as perguntas com um questionamento que realmente para nós, eu dou um exemplo até antes de abrir o questionamento, é a cidade que eu moro, que é Curitiba. A gente tem uma Curitiba muito grande, o plano diretor está há anos sendo discutido e não é revisto. E a gente tem a questão por exemplo, dos condomínios de lote,
que saiu agora nessa nova legislação. Porque Curitiba sempre foi feito condomínio de lote, só que você fazia a casa, o projeto da casa, e aí eu vendia o lote para a pessoa, e a pessoa entrava lá com uma retificação dessa incorporação e construía a casa que ela queria. É um absurdo, totalmente sui generis, não existe no ordenamento jurídico, mas se fazia assim. Então, assim, com essa nova lei, isso aí seria, por exemplo, para o Bernardo, eu vou começar com ele, seria, ao meu ver, continuar fazendo dessa maneira seria totalmente ilegal. Então, quem está aprovando empreendimento hoje dessa maneira, está aprovando de uma forma que, ao meu ver, é ilegal. Isso eu discuto muito no Secov lá. Só que aí, peraí, eu vou fazer então da maneira correta que está na lei federal, mas eu não posso fazer da maneira correta porque o município não regulamentou. Então, assim, eu estou totalmente fora da legislação, e quando vier o novo município, eu tiver um município aprovado com a casinha modelo de 40 metros, aí quando entrar a nova lei, por exemplo, que regulamente esse condomínio de lotes, então eu não vou mais poder implantar o meu condomínio de lotes daquele jeito, porque tem uma casa de 40 metros, o meu cliente que comprou vai ter que implantar a casa de 40 metros, porque já não pode. Então, veja a confusão. Então, essa é a pergunta que eu abro aqui para os três, sobre como vocês veem, então, essa inserção na legislação do município, pegando como exemplo, por exemplo, de Curitiba, que agora está com essa, que pode fazer condomínio de lote, só que com base na 4591. Então, eu vou passar aqui para o Bernardo. Bem, condomínio de lotes foi muito bem discutido, principalmente os aspectos civis, de manhã. E é legal você trazer condomínio de lotes, porque a gente está numa inserção urbanística. Nós três estávamos discutindo, inclusive de uma maneira muito sinérgica sobre isso, coincidentemente, que, bem, o condomínio de lotes, imagina o seguinte, qual o grande vício que a gente vive ainda no Brasil em relação ao entendimento clássico da 6766? Que parcelamento do solo é loteamento e desmembramento. Não é desde 88. Parcelamento do solo no Brasil é conforme o município defina. E há diversas circunstâncias no Brasil inteiro que trazem outras modalidades de parcelamento. Então, de cabeça, dá para citar aqui em Camaçari, parcelamento por condomínio. Em Salvador, urbanização integrada. Em São Paulo, fracionamento. Rio Grande do Sul, Porto Alegre tem uma de interesse social. O 6766 não fala em interesse social. Então, essa capacidade de disciplina, ela foi reiterada diversas vezes pelos tribunais, e, recentemente, o STF, ao julgar o emblemático case do Distrito Federal, ressaltou a importância de se entender que o próprio município pode trazer outras circunstâncias além da 6766. Temos um problema, então. Por quê? 6766 regula loteamento. E aí, essa 6766, ela deve ser destrinchada em 3 nichos. Né? Primeiro, o loteamento clássico está lá, regulado. Então, loteamento projeto urbano que vai para a prefeitura, tem aquelas peculiaridades, e se aplica também a parcelamento do solo de uma maneira geral, quando ele coloca lote mínimo, quando ele coloca onde é que não pode fazer um parcelamento, nas áreas com tal declividade, etc. etc. Você tem um processo, o produto lote, que é a unidade independente, que vocês viram que a 13465 fez a infelicidade de chamar de imóvel autônomo, porque confunde com a unidade autônoma. Vocês perceberam isso? E isso também é algo de direito civil. E o que a 6766 hoje regula? O processo de registro no cartório de imóveis de um loteamento em espécie. Então, quando surge o condomínio de lotes, você tem a discussão na parte urbana, como o município vai tratar, naquela cidade, a situação. Então, você vai fazer, você vai admitir que o condomínio de lotes seja um parcelamento do solo? É possível. É possível que você aprove o empreendimento, faça as doações fora da poligonal privada, logicamente, e se enquadre. Há critérios de cidades que colocam a incidência do parcelamento do solo a partir do tamanho do terreno do empreendimento. É a solução de São Paulo, inclusive, as doações têm que ser feitas a partir em Salvador, isso também a TAFIP trouxe. Então, eu vou deixar para os outros falarem, mas, assim, há algumas questões que ainda precisam ser trabalhadas. Então, o condomínio de lotes pode ser um parcelamento, mas ele não depende do parcelamento. Então, imaginem você que um lote urbano,
você tenha uma construção, uma área já urbanizada, se houver a tipicidade naquela localidade para poder ter a previsão de que seja construído dessa forma, não é isso, Juliana? Porque o alvará precisa remeter a algum artigo de alguma coisa para ser aprovado, certo? Você não precisa fazer um parcelamento porque se trata de um lote urbano. Inclusive, esse lote é um lote urbano, não é um lote da unidade autônoma. O Distrito Federal, lá na lei complementar, ele é muito feliz, porque ele separa a unidade autônoma do condomínio de lotes da expressão lote urbano. Então, vejam que o lote urbano ele pode ser objeto de registro de uma incorporação de um condomínio de lotes, que não necessariamente estará adstrita às regras de lotes do município. Não necessariamente porque, pessoal, quem cabe de definir isso é o município. É ele que vai dizer se, no caso do condomínio de lotes, a unidade autônoma vai guardar relação com o lote mínimo, por exemplo. Mas, do campo de vista federal, isso não é necessário. Né? Pelo menos essa forma como eu posso passar a palavra aqui para a Juliana. Alguém mais quer fazer pergunta? A gente, então, como nós temos 10 minutos, ou talvez um pouco menos, 5 minutos, então vamos fazer o seguinte, o pessoal faz as 2 perguntas que tem, né? São 2? São 2 perguntas, e aí os outros respondem, então, quem sabe tenta responder todas as perguntas juntas, pode ser? Sandra. Boa tarde, Sandra Pires Advogados. Eu teria 3 rápidas observações e gostaria de ouvi-los sobre elas. Uma é sobre o Estatuto da Metrópole. A gente falou muito aqui sobre o Estatuto da Cidade, mas mais recentemente a gente teve o Estatuto da Metrópole em 2015, e esse Estatuto da Metrópole ele estabeleceu e determinou não só a formação de conselhos metropolitanos, todas as regiões metropolitanas do país, mas a elaboração por parte desses conselhos do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, ou seja, para integrar os interesses urbanísticos de todos os municípios das regiões metropolitanas. E, obviamente, esse Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado terá que ter também uma correlação com os planos diretores de cada município isoladamente, que faz parte que fará parte dessa região metropolitana, de todas elas. Então, a preocupação primeira é com essa integração. Não é algo que talvez a gente precise se preocupar hoje, mas é algo que a gente tem que ficar de olho e observando como é que isso evolui nos próximos anos, em que essa conformação vai ter que ocorrer, porque certamente vai influenciar também aqui no mercado imobiliário. A outra questão tem a ver também com os planos setoriais. Se falou muito em planos diretores, mas os planos setoriais eles são naturais, né? Acho que Pedro ressaltou muito essa questão dos planos urbanísticos. Eu não estou nem falando só dos planos de saúde, educação, saneamento, que serão, sim, planos também setoriais para cada município, mas dos planos de urbanização mesmo da cidade, ou seja, trechos da cidade. Então, é importante que se fique atento não só aos planos diretores em si, seus processos de elaboração e revisão, mas a elaboração dos planos urbanísticos setoriais, porque vão tratar de trechos da cidade e vão estabelecer as regras mínimas para esses trechos da cidade, seja de coeficiente, seja de gabarito, o que for. Então, lá em Recife, a gente tem um mercado imobiliário muito atento, a gente tem a ADEME, o Sinduscom, assim, extremamente participativos, estão sempre atentos aos planos setoriais. E a outra coisa diz respeito ao momento dos planos diretores. Juliana falou bem disso, porque ela falou, olha, a gente está no momento de revisão. De fato, né, com o Estatuto da Cidade, tivemos assim, o boom de planos diretores por conta da obrigação legal de se fazer os planos diretores em 5 anos, e agora, passados 10 anos desses 5 anos, a gente tem que fazer as revisões. Bom, então, esse processo de revisão do plano diretor, eu digo que a gente está no momento de regulamentação dos instrumentos urbanísticos, porque o Estatuto da Cidade ele previu vários instrumentos urbanísticos que obrigatoriamente tinham que integrar os planos diretores. E aí integraram, mas integraram de forma lacônica, sem regulamentação. Só que agora a regulamentação, se não veio virar, poucas cidades do Brasil têm efetivamente a regulamentação dos instrumentos urbanísticos. E quando eu me refiro a instrumentos urbanísticos, eu estou falando, sei lá, do estudo de impacto de vizinhança, da ortogonerose e assim vai. Então, para a grande maioria das cidades brasileiras, agora é o momento da regulamentação. Agora é o momento do setor ficar muito de olho nessa regulamentação, porque certamente vai afetar a questão imobiliária. Acho que serão essas observações. Tinha mais uma pergunta? Acho que não, né? Sim? Cadê?
Bom, então vamos responder daí as outras duas, qualquer coisa, e já fazer as considerações finais aí, tá bom? Só fazer alguns comentários para a gente pensar. Se a gente vai para Portugal, Portugal tem muito bem delimitado a estrutura de planificação. Então, você parte dos macroplanos e vai descendo até o que eles chamam de plano de pormenor, que, numa semelhança, poderia ser o nosso plano de bairro. Agora, tudo isso guarda vínculo entre uma coisa e outra. Eu quis ressaltar uma preocupação muito grande na planificação, que são os vínculos entre os planos. A gente não pode dissociar uma coisa da outra. Se a gente olha para a cidade, sobretudo para os planos setoriais, para os projetos de intervenção estratégicos, etc., muitas vezes eles parecem portas abertas para a gente desconfigurar o que o plano diretor configurou. Então, uma preocupação que a gente deve ter muito grande é em criar essa correlação, em buscar o fundamento de validade sempre no plano maior de desenvolvimento urbano. Com relação aos planos metropolitanos, eu, na minha visão, acho que eles vão demorar muito. Vão demorar muitos anos para alguma coisa efetivamente ser desenvolvida. Se a gente pensar no estado de São Paulo, a gente tem grandes cidades. Eu participei durante alguns anos do laboratório de projeto da USP, da Faculdade de Arquitetura, em que eles desenvolveram estudos sobre dispersão urbana. Vale do Paraíba, São Paulo, Campinas, eixo de Sorocaba, em que você tem movimentos pendulares muito grandes, então, na prática, aquilo é uma grande cidade, só que você não tem integração nenhuma. Então, a técnica está começando a olhar para essa necessidade de desenvolvimento desses planos hoje, o que me leva à reflexão de que ainda vai demorar muito para a gente chegar no campo legal ao desenvolvimento desses planos metropolitanos. Só uma curiosidade, todo mundo fica atento, no Paraná, por exemplo, já se criou 4 regiões metropolitanas porque descobriram que é mais uma forma de se criar um cargo para nomear alguém para ganhar voto na Câmara. Então, assim, não vai demorar tanto, viu? Porque já descobriram isso, já criaram, só que ninguém regulamenta, né? Já tem gente ganhando salário, mas regulamentação não tem. Então, a Sandra está muito certa. Então, eu acho que mais gostaria de pontuar algumas questões que a gente já que tem ela que finalizar, provocou. E aí considerações finais. Com relação ao Estatuto das Metrópoles, né, dos planos aí mais metropolitanos, na realidade, assim, eu como urbanista, eu sou uma defensora, defendo mesmo que a autonomia da municipalidade, dos municípios, tá? Eu acho que os problemas e os impactos são locais. Então, assim, o problema vai bater na porta do prefeito, vai bater na porta do secretário, né? Vai bater ali na vizinhança. Então, o território, a coisa física, é o limite municipal. Então, eu sou uma defensora de que o município ele precisa legislar sobre o território dele, conhecer bem essa identidade sobre esse território, ter a capacidade de se articular, obviamente, porque nenhum município está isolado, tá? Mas de ser o grande promovedor acerca das suas políticas de desenvolvimento, né, de cidade e de território. O plano metropolitano ele é consequência disso, obviamente. É preciso saber o que se quer em cada pedaço, para desses pedaços dos vários municípios você daí ter um plano maior, que é comum a todos, né? Existe um debate muito grande, que eu acho que, por conta disso, também a gente fica tão descrente aí de que essa coisa vai acontecer rápido, que não vai ser tão rápido, eu também acredito, que é o aspecto da governança, né? É sempre essa disputa, essa discussão. Quem realmente coordena, quem realmente cuida, quem realmente vai tratar dessa matéria, né? Então, são vários municípios discutindo um plano que é comum a todos, né? Então, é preciso, primeiro, os municípios terem maturidade, conhecerem o que querem, definirem os seus planos, para, a partir daí, a gente, numa condição de mais segurança jurídica, segurança do plano que se quer realmente para a sua sociedade, para, enfim, transformação dos seus territórios, a gente poder ter um debate maior, que eu acho que vai numa perspectiva muito mais no aspecto das infraestruturas do que propriamente na regulação do uso e ocupação do solo, que é o que vai impactar mais diretamente ao mercado imobiliário. Agora, eu volto a chamar a atenção para essa questão de que o mercado precisa estar antenado, precisa estar engajado. O debate sobre a cidade ele é permanente, é preciso se ter isso em mente.
A realidade das cidades ela é dinâmica, enquanto a gente planeja, a gente discute, a gente pensa mecanismos, instrumentos. A realidade está acontecendo, né? A gente vê aí o direito de laje, tantos dispositivos que vêm a reboque da realidade que nos impõe todo dia, uma situação que a gente precisa ter respostas para poder tratar desse cenário. Bem complicado então, mesmo. na cidade não existem consensos, tá? E a gente trabalha para firmar pelo menos pactos, né? Para que a gente possa prosperar, progredir e assim construir soluções aí factíveis de serem implantadas. O assunto é maravilhoso, mas agora acho que está na hora do nosso intervalo, do nosso lanchinho. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço aqui dos três. Eu acho que o pessoal está disponível aí para tirar o restante das dúvidas. Muito obrigada. Até mais.